A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, a editora e livraria do povo de Deus, do povo evangélico. A nossa lição é a lição número 7, do dia 13 de novembro de 2022. Estamos no quarto trimestre de 2022, tratando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares, o atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e pastor presidente lá em Jundiaí, e presidente de apologética, a comissão de apologética da nossa CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Então, nossa lição número 7, quero te lembrar que se você perdeu alguma lição, clique aqui embaixo na playlist, assista às aulas anteriores para você não ficar perdido. E deixa aqui embaixo os seus comentários, a sua participação, o seu aleluia, o seu glória a Deus, para que nós saibamos que você está vivo e está participando conosco. Vamos ver então a lição 7, a responsabilidade é individual. Texto áureo está em Ezequiel 18, versículo 20, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A verdade prática está escrito: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. A palavra de Deus ela é contra o fatalismo. Vamos entender isso daqui a pouco. Ezequiel, a leitura bíblica em classe, Ezequiel 18, do versículo 20 ao 28. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera
e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Vamos aqui aos objetivos desta lição. Primeiro, explicar a máxima usada em Israel, aquilo que era popular naquele período. Segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. A salvação, ela vai muito além daquilo que nós costumamos pensar. Terceiro, pontuar a reação de Israel. Então, Israel estava sendo chamada a atenção. E qual foi a reação do povo? Vamos ver isso também. Então, a palavra-chave aqui é responsabilidade. Você há de convir comigo que isso hoje é peça rara no nosso meio, nessa nossa geração. Responsabilidade é quase que uma palavra que está para ser extinta do dicionário, Vamos lá na introdução. O ponto de partida dessa lição era uma máxima usada em Jerusalém e também entre os exilados da Babilônia. Qual era essa máxima? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Está lá em Jeremias 31, 29. Vamos dar uma lida? Eu vou ler na nossa Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje. Você também encontra essa Bíblia lá na nossa amada CPAD e também lá no térreo do templo, do novo templo lá do Belenzinho, da nossa igreja, a livraria da Associação. Bom, Jeremias 31 e 29 está assim relatado na Bíblia Nova na linguagem de hoje. Quando esse tempo chegar, o povo não dirá mais. Esse dito popular. Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Era um dito popular naquele período. Então, com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Eles estavam alegando que eles estavam sendo castigados, levados para a Babilônia por causa dos pecados dos seus pais, dos seus antepassados. E não era verdade. Nós vamos ler isso aqui. Primeiro, sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada. Já começa por aqui. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. Vamos ver o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20. Estou fazendo a leitura na Bíblia, na nova tradução, na linguagem de hoje, para dar um pouco mais de agilidade na tradução. Êxodo 20, verso 5, não é isso? Êxodo 20, verso 5, que diz o seguinte: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Então eles entendiam que isso daqui já estava pré-determinado. Eles interpretavam que estavam pagando pelos erros dos seus antepassados. Só que isso era uma leitura, uma interpretação equivocada que eles faziam para justificar as suas más ações. A maldição não é hereditária. Nós não cremos, segundo a Bíblia, em maldição hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão, daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés.
Isso é lembrado na história de Israel. Vamos ver o quinto livro, Deuteronômio 24, desde quando Moisés estava rememorando a lei, Deuteronômio 24, 16, ele diz aqui: os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Estou na nova linguagem de hoje. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Então, já na época de Moisés, esse ditado que eles alegavam aqui não existia. É uma interpretação equivocada, tá? E essa maldição, ela só continua na vida dos filhos que seguem os passos dos pais. Então, o pai é alcoólatra. Aí o filho aprende a beber, se torna também um alcoólatra. O filho dele é mesmo. Então, haverá aí uma maldição, tá? Um castigo sobre eles. Mas não porque, se o filho não for alcoólatra, não se entregar ao vício do álcool, ele não vai sofrer a mesma penalidade por causa daquilo do seu pai ter sido alcoólatra. É isso que nós estamos traduzindo aqui. Então, havia uma máxima equivocada. Segundo, Jeremias e Ezequiel trataram desse assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica, ou seja, é para o futuro. Tanto o futuro da nação de Israel lá, quanto o futuro final de toda a raça humana. A seção de Jeremias 30 a 33 é o livro da consolação. Tá? São profecias consoladoras, já depois que o povo, estivesse sido levado ao cativeiro, que não foi editado separadamente, como Lamentações. Tá? Esse capítulo do 30 ao 33 não foi editado separadamente como Lamentações. Lamentações é um livro à parte. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Conforme já falamos em aulas anteriores, isso aconteceu agora a partir de 1948, tá? Com um brasileiro, Graça Aranha, dando o voto de Minerva para que a nação de Israel voltasse a ser uma nação constitucional, legalizada, um Estado. Tá? Isso já aconteceu, já tem mais de 70 anos, já completou 70 anos que Israel voltou a ser uma nação. Então essa parte da profecia de Jeremias já está se cumprindo. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias. É nesse contexto, então, escatológico, que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Tá? Então, ninguém vai mais usar esse provérbio, porque nós já vimos que esse provérbio não vai justificar o erro de cada pessoa. Tá? Cada um é responsável por aquilo que faz ou deixa de fazer. O problema é em nosso tempo. Agora vamos trazer para nós. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou no imaginário popular de Israel naquele período, tá? Veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual. Você já ouviu falar de batalha espiritual? Então, isso aqui vem de longe, não é de agora. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Eles alegam que tem que ser quebrada essa maldição hereditária. O avô divorciou, o pai divorciou, o neto vai divorciar, o bisneto, e essa maldição hereditária tem que ser quebrada com batalha espiritual. É isso que essa doutrina famigerada tem infiltrado no meio do povo de Deus, mas isso é uma farsa, é uma mentira, é um equívoco,
É uma leitura equivocada da Bíblia. Mesmo o povo de Israel fez essa leitura que se tornou popular, leitura equivocada, tá? Quando alguém se converte a Cristo, agora vamos ver por que essa maldição hereditária não tem base bíblica. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes. Vamos ver isso em Romanos capítulo 5. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que a partir do momento que nos convertemos a Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus quando não tínhamos Cristo na nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, então, nós passamos a ser amigos de Deus. Romanos 5, de 8 a 10, estou aproveitando bem a nova tradução na linguagem de hoje, que também você encontra lá na CPAD, tá? Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Ou seja, para o cristão, para aquele que recebeu a Cristo, não há mais maldição, não tem mais maldição para quem se converte a Cristo, porque Cristo cravou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, nos libertando de toda e qualquer maldição. É isso que ele fala. Pois ele se torna uma nova criatura, conforme 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então não tem mais nada de maldição para ser quebrada, já foi quebrada pelo poderoso e glorioso sangue de Jesus de Nazaré derramado na cruz do Calvário. Então devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Daí, meu irmão, minha irmã, a importância da escola bíblica dominical, a importância do culto de ensino da palavra, a importância de que em todos os cultos seja pregada a palavra de Deus. Não é tempo de ficar contando historinha, não é tempo de ficar divagando, nem mandando indiretas no microfone. É tempo de se pregar a genuína palavra de Deus. É isso que ele está falando. Para quê? Para que essas coisas horrorosas não prosperem em nosso meio. É isso que ele está falando. Os falsos profetas estão aí e nós temos que vigiar. E como é que nós podemos vigiar? Pregando a palavra de Deus. Número 2. Então, esse problema em nosso tempo de maldição hereditária não existe. Jeremias e Ezequiel trataram desse assunto e era uma máxima popular em Israel. Tá? Número 2, sobre a salvação para todos os seres humanos. Vejamos, primeiro, há esperança para o pecador. Na lição anterior, o que? Você não viu a lição anterior? Meu filho, está aqui na playlist. Vai lá na lição de número 6 e assista para você entender a responsabilidade nacional, a responsabilidade do profeta, a responsabilidade individual, tá? Aí ele diz, há esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta. Então, nesse capítulo 18, de Ezequiel, fica muito claro a responsabilidade de cada pessoa. Então ele afirma de maneira direta
reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. Ele vai ilustrando durante todo o capítulo 18, né? Quase que desenhando, né? Para a gente poder entender. A vontade de Deus, então, é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. Esta é a vontade de Deus. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Eu vou ler agora na linguagem, a Bíblia de Estudo Pentecostal, João capítulo 5, a Bíblia de Estudo Pentecostal você encontra lá na CPAD. Procure lá o pastor Jefferson, procure lá o Moisés, quem sabe ele não te dá um desconto. Essa Bíblia de Estudo Pentecostal, ela é maravilhosa, ela é completa, tá? João 5:20, ele diz: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Eu li o versículo 20, mas é o dobro, é o versículo 40, na verdade. E não quereis vir a mim para terdes vida. Né? Jesus estava convocando as pessoas ali para se converterem a ele, e as pessoas não queriam, inclusive até o levaram à cruz. 1 Timóteo 2, estou ainda na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, tá? 1 Timóteo 2 e 4, começa no 3. Por isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus, ele quer que todos se salvem. 2 Pedro, logo mais para frente, passa Hebreus, aí você tem Tiago, e aí você chega em Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 9, 2 Pedro 3 e 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então é da vontade de Deus que todos os homens se arrependam e aceitem a Cristo como Salvador, mas Deus não vai obrigar. Deus não vai colocar um revólver na cabeça de ninguém obrigando a pessoa a se converter. A pessoa tem que responder a esse chamado. Número 2, refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia, lá onde estava Ezequiel, como os que estavam em Judá, ainda estavam lá em Jerusalém, em Judá, e em Jerusalém, acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa. Qual era a ideia falsa? De que estavam pagando pelos pecados dos pais, que é aquela ilustração da uva. Os pais comeram as uvas e os filhos é que ficaram com os dentes sujos, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Eles não queriam se arrepender. Eles achavam que estavam pagando pelos erros dos seus pais. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade, ela é individual. Deus responde, Deus fala: não, isso aí está errado. Esse ditado popular está equivocado, não é isso. O profeta fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia, ou seja, Deus rechaça esse ditado popular. Ele torna bem claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual, de maneira textual e direta, que é o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A responsabilidade é individual. Assista, pelo amor de Deus, a aula anterior.
Se você já assistiu e esqueceu, dê uma olhadinha lá quando fala de Daniel, de Noé e de Jó, quando fala de Samuel, né? Quando fala dos intercessores da nação. Dá uma olhadinha lá, por favor. Tá? Com Daniel intercedendo, Ezequiel intercedendo. Tá? Então, a palavra alma, nesse contexto que nós lemos no versículo 20, significa a própria pessoa. Cada pessoa é responsável pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Isso é que Deus está mandando Ezequiel falar para o povo. Se eles quisessem continuar fatalista, tudo bem, mas Deus estava falando o que era a verdade. Número 3, duas situações. Está lá no versículo 2, 22 e 24 da leitura bíblica. O profeta explica com clareza, é igual eu falei, quase que desenhou, né, os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Como se dá esse relacionamento? Se dá da seguinte maneira: se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade e iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Lembra na aula passada quando nós falamos do remanescente, do pequeno grupo que se manteve fiel? Então, é esses aqui. Eles estavam praticando a justiça. Eles não estavam se corrompendo como a maioria. Eles não estavam seguindo a maioria. É esse pequeno grupo. E aí o que vai acontecer? Esse grupo vai viver. Esse grupo não vai morrer. Essa é a relação. Mas, está explicando aqui a relação de Deus com o homem. Mas se pelo contrário, o justo se desviar da sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Então ninguém vai ser salvo pelo que fez no passado. Se deixou de fazer no presente, aquilo que já fez, passou. Aquilo não serve. A pessoa tem que continuar praticando a justiça. Não se vive de passado. É isso que ele está querendo dizer. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então, a pessoa foi crente 50 anos, ganhou muitas almas para Jesus, viveu uma vida de santidade, aí pecou, errou, não se arrependeu, não pediu perdão e morreu, perdeu. A salvação desse já era. Que é diferente de algumas teologias que dizem, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Deus não vai esquecer dos 50 anos que eu fui crente por conta de um adultério agora. Não, Deus não tem isso não, é isso que ele está falando aqui. Tá? Então é possível sim o salvo perder a salvação temporariamente. Lembra do filho pródigo? Ele cita aqui no capítulo 15, vamos pegar aqui Lucas, não é isso? Lucas 15, aquele jovem rico, aquele jovem que pediu a herança para o seu pai, 15, 22, vou ler na linguagem de hoje. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Esse jovem aqui, até o versículo 21, ele estava perdido. Até o versículo 20, ele estava perdido. Então, é possível sim, segundo nós entendemos na Bíblia, a pessoa perder a salvação temporariamente. Se uma pessoa é crente, ela peca, ela adultera, ela sai dos caminhos do Senhor e vai vivendo essa vida em adultério, em pecado,
enquanto ela não se converter e deixar esse pecado, ela está perdida, sem salvação, temporariamente. Agora, adulterou, caiu, se arrependeu, pediu perdão a Deus e deixou, ela continua no caminho da salvação. Ah, mas está afastada da igreja, não está tomando santa ceia, não está em comunhão, mas ela deixou o pecado, ela pediu perdão a Deus, ela se arrependeu, se ela morrer, ela está salva. É como nós da Assembleia de Deus entendemos a Bíblia. O nosso credo das Assembleias de Deus defende esse posicionamento. Tá? Agora, então o salvo pode perder a salvação temporariamente e também pode perder definitivamente. Esse negócio de uma vez salvo para sempre, isso daí é coisa diabólica, é coisa do inferno, para levar um monte de gente para o inferno. Então, cuidado, meu irmão. 2 Pedro 2:20, estou na linguagem de hoje. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Ou seja, para o salvo que volta a pecar, o segundo estado dele é pior do que antes dele se converter. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. 22. O que aconteceu a essa pessoa prova que são verdadeiros estes ditados. Quais são os ditados populares? O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Estou lendo na linguagem de hoje. Tá? Então a pessoa pode sim perder a salvação provisoriamente, temporariamente, até que ela se arrependa e se conserte com Deus, ou ela pode perder a salvação definitivamente. Não creia nessas teologias que você pode viver do jeito que você quiser, que você vai para o céu. Ah, eu estou morando com o meu namorado, estou morando com a minha namorada, mas eu frequento a igreja e o pastor não falou nada, não ensinou nada e você está indo para o inferno. É o que a Bíblia diz. Você precisa consertar a sua vida com Deus, consertar a sua vida diante da Bíblia, diante dos mandamentos do Senhor e ter uma vida justa e correta diante de Deus e da sociedade. É isso que nós temos e que nós cremos. Então, o ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível para todos. Mas a pessoa tem que fazer a sua parte. A pessoa tem que crer na palavra de Deus. A pessoa tem que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A pessoa tem que deixar o Espírito Santo convencê-la da justiça, do juízo e do pecado. E mudar de vida com a ajuda do próprio Espírito Santo. Vamos ao tópico número 3. Então a salvação é para todos, né? Não existe fatalismo, ninguém nasceu para ir para o inferno, todos têm o mesmo direito de se converterem a Cristo para se tornarem amigos de Deus. Vamos ao tópico 3, sobre a reação de Israel. Olha como é que a nação de Israel reagiu. Uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, não é o meu caminho direito? Eu não estou certo? Não são os vossos caminhos torcidos? Deus está questionando o povo. A pergunta retórica não espera a resposta, por isso que é chamada pergunta retórica. É quando a pessoa faz uma pergunta e ela mesma vai responder. Isso nós ensinamos no curso de oratória.
o curso de oratória do professor Álvaro Bruno. Se você tiver algum interesse, se manifeste aqui embaixo, deixe o seu contato e eu ou o pastor Fernando ou a nossa equipe entrará em contato com você. Nós temos um curso que nós ensinamos oratória, ensinamos as pessoas a falarem em público, né? E aí então, aqui nós temos a pergunta retórica. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos, que nós ensinamos no curso, são frequentes nas escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão, o levita, teu irmão, quando Deus conversa com Moisés. Não errais vós em razão de não saberes as escrituras e nem o poder de Deus. Vejam que são perguntas, mas com uma ideia afirmativa, tá? E nem o poder de Deus. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem então a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo são torcidos. O povo estava vivendo errado em ilusão e não queriam ouvir a voz de Deus. Número 2, sobre a justiça. Ezequiel deixa claro mais que o sol do meio-dia, que é aquilo que eu falei, ele faltou pouco só desenhar para o povo entender. Isso que ele está falando aqui, usando essa metáfora, né? Deixa mais claro que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos, tá? Esse atributo de Deus é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo. Quando ele diz em Romanos, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Se até aqui nós, seres humanos, praticamos a justiça, o que você faz, o que a polícia faz quando pega um ladrão, quando pega um bandido, quando pega um pedófilo, quando pega alguém cometendo atos ilícitos? O que a polícia faz? Leva preso. Depois passa pelo juízo e, se for condenado, vai para a cadeia. Até nós fazemos isso. Imagine Deus em relação aos pecados dos homens. Então ele diz, a Bíblia declara esse atributo aqui então, a justiça de Deus, esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A santidade de Deus, ela exige o castigo. Porque senão, imagine, eu vivo uma vida correta, você vive tudo direitinho, paga seus impostos. E aí o bandido, o pedófilo, o ladrão, eles vão ter o mesmo direito que eu e você? Lógico que não. E todos nós queremos o quê? Justiça. Então, a pessoa que anda com Deus, a pessoa que se converte ao Evangelho, a pessoa que aceita Cristo como Salvador, é diferente daquele que vive na prática do pecado. Aquele que não quer saber de Deus, não quer saber do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não quer obedecer a palavra. Essa pessoa receberá sobre si a justiça de Deus. Tá? É isso que ele está falando. Então a Bíblia declara com todas as letras que somente Deus, ele é justo, ele é plenamente justo, considerando justiça como atributo no sentido absoluto de perfeição. Deus, ele é perfeitamente justo. Deus é um juiz justo. Está lá no Salmo 7, verso 11. Só Deus tem o atributo da justiça perfeita. E é isso que nós estudamos aqui. E o número 3, o arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, quanto mais, aquele que persiste no pecado, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem a resposta do povo.
Então a pessoa vai ouvindo, e ela não quer mudar de vida, ela não quer se arrepender. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Nós falamos no tópico anterior. Se a pessoa se arrepender, deixar e se voltar para Deus, ela recebe o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Ou seja, ser fatalista. Não, eu sou pecador porque Deus me fez pecador. Não, Deus não fez ninguém pecador. Todos nós nascemos pecadores por causa da desobediência de Adão e Eva. E isso passou no nosso DNA. Então, todos nós, em Romanos 3, 4 e 5, esses capítulos, Paulo fala sobre isso, que todos nós temos que nos arrepender. Tá? Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus de Nazaré. Não existe felicidade plena sem a presença de Deus na vida. Sem a presença de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador na nossa vida. Não existe essa felicidade. O mundo tenta inventar outros caminhos, mas já ficou comprovado ao longo da história que não existe felicidade plena fora de Deus. Assim, nós estudamos a lição 7 de 13 de novembro de 2022, a lição de adultos da CPAD, sobre a responsabilidade é individual. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e deixe aqui embaixo os seus comentários. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.